O que acontece é que já existem algumas instituições que fazem o plantio através de sentença judicial. Então, se você, por exemplo, quer ter um plantio para colocar a extração do óleo da cannabis como a sua principal atividade, você entra com uma ação e você pode obter essa autorização para plantar e para comercializar esse óleo de CBD. Beleza? É possível, tá, gente? Hoje em dia tem uma legislação bem ampla para isso. E agora, depois que inclusive teve esse CBD, que agora eu sei que tem muitos mais em laboratórios do Brasil. O primeiro foi o Prate Dona Duzi, que fez o primeiro óleo de CBD aqui. Depois tem outros lugares também. Eu sei que agora tem outros laboratórios que fazem o óleo de CBD. Mas essas instituições já tem muitas dessas instituições. Uma delas é a. Nossa, não tô lembrando agora o nome. Eu trabalhava com eles. Eles produzem de forma artesanal esse óleo de canabidiol aqui. E ele pode ser comercializado. Aí, como essas instituições elas funcionam por sentença judicial, você pode entrar com um processo para, por exemplo, se você quer que seu plano de saúde ou se você quer que o SUS cubra um CBD em específico, é possível. E você pode comprar dessas instituições. O CBD costuma ser bem mais barato e não tem problema nenhum, tá, gente? Aqui, consegui meu óleo por uma associação aqui no Brasil. Eu já até sei qual é. O meu psiquiatra solicitou e pedi agora um importado, tá vendo, ó? É isso. Em São Paulo, uma lei do Caio França, se não me engano, o Caio França tem um projeto disso. É que eu trabalhava com a lei federal, eu trabalhava muito com a lei federal, viu, Luan? O canabigerol é composto parte do planeta que ajuda no cognitivo por conta do TDAH. Ah, tá. Eu não cheguei a mexer com o canabigerol. Não cheguei a pegar processo do canabigerol. Mas entendi já. Porque, para vocês saberem, essas composições do óleo, elas são diferentes conforme o CID da pessoa, tá? Então, eu posso ir lá no ON explicar aí pra moça. Todas as autoridades, inclusive a pedido do pai dele, do presidente Lula, que reconheceu isso uma vez mais numa entrevista que ele deu ontem, o presidente deixou claro, eu não vou proteger quem quer que seja, eu não quero uma Polícia Federal para chamar de minha, eu não quero proteger meus filhos, meus aliados, não quero perseguir adversários, eu vou devolver a Polícia Federal como instituição do Estado brasileiro, e foi o que ele fez. Se o Fábio precisar vir ao Brasil, ele virá com muita alegria e com muita tranquilidade. Dizer mais uma vez, o sigilo dele está 4 meses com colegas de vocês e com a opinião pública, porque vazou em grupos de WhatsApp. Não acharam nada, absolutamente nada. Agora, Marco Aurélio, é muito bom tê-lo aqui, porque você não foge das perguntas, né? Alegria. Agora, a explicação é uma explicação meio inconsistente, porque o que você diz exceto por uma viagem que fizeram juntos a Portugal em 2024, o Lulinha e esse Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, não tem laços, né? O filho do presidente teve as passagens, a hospedagem, a alimentação, tudo pago pelo acompanhante, pelo careca do INSS, mas sem nenhum compromisso, como se o sujeito fosse muito generoso, hein? Acho que a empresa foi visitada, eu nem sei, mas isso nem é relevante, porque nós mesmos... Muito bem, mas aí só para continuar no raciocínio, aí a amiga, a empresária, a Roberta Lutzinger, reconhece que apresentou o Lulinha para o careca do INSS e que ele era, na época, só um empresário de sucesso da área farmacêutica, que estava prospectando negócios, novas parcerias e que não celebraram nenhum acordo. Mas lá em Portugal visitaram juntos um empreendimento lá de cannabis para fins medicinais. Aí a alegação é de que o Lulinha tinha interesse nessa matéria porque tinha uma sobrinha que tem problema de epilepsia e que, portanto, faz uso desse tipo de medicamento, que de fato é muito eficiente para esse tipo de moléstia, né? Hoje está a internet aí, se você quer se informar sobre cannabis no tratamento da epilepsia, não precisa ir para Portugal na companhia do careca do INSS. Você entra na internet, estão lá as informações, todas à disposição, né? Não é Ai, gente, que preguiça desse papo. Por que, Josias? Por quê?
a maconha, ela não é legalizada no Brasil. Então, é muito complicado a gente falar do óleo de canabidiol, sendo que o plantio da cannabis sativa no Brasil é proibido, porque é dela que é feita a maconha, da planta cannabis sativa. Então, por isso que muitas vezes esses empresários, eles viajam para o exterior, eles viajam para Portugal, eles viajam para os Estados Unidos, porque lá essa produção já é legalizada e aqui não é. Em que pese agora tenhamos laboratórios que fazem essa extração do óleo de CBD. Mas é tudo muito limitado, porque do mesmo plantio também é possível fazer a maconha. É isso. Entendeu? É uma questão de legislação. Pior é que eu acho que nem o coitado do Marco, nem o Marco Aurélio tá ligado na legislação do canabidiol, que é uma coisa muito específica. Consistente, se não havia nenhum laço, se não houve nenhuma prospecção conjunta, Letícia. se não havia o interesse comercial, isso daqui não está muito gelatinoso para explicar o relacionamento do Lulinha com o careca do INSS? Te agradeço pela oportunidade, mais uma vez, um privilégio também responder para você. Veja, talvez te pareça inconsistente, porque é a mais pura verdade. Às vezes o advogado se fala de algum tipo de pirotecnia para criar uma fantasia. Nós falamos a verdade, como diz o ditado, quem fala a verdade não merece castigo. A verdade é essa. O Fábio não viajou com o careca do INSS, ele viajou com um empresário bem-sucedido do ramo farmacêutico, que à época era conhecido por Antônio Camilo e recebido em altas rodas. Enfim, altas rodas da sociedade brasileira. Silvana, um beijo para você, Silvana Segatti. Muito obrigada, minha querida, pela tua força. O oficial Cris Pim Pereira, desculpa. Ah, não, ele é o óleo, é o rabo do cabrito. Aqui, gente, eu coloquei porque o Mac foi lá, entendeu? O Mac foi no Metrópolis também, mas a entrevista aqui do UOL dele foi mais longa. Por isso que eu tô explicando junto, tá? Eu não me acho essa bichona nem nada disso. Mas eu realmente sou especialista nesse assunto. Real, assim, real. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma das primeiras advogadas desse país a fazer jurisprudência de canabidiol no Espírito Santo. Não tinha jurisprudência, as jurisprudências que tem lá são minhas e, inclusive, eu consegui a reversão de fornecimento via SUS pelo Tribunal Federal do Espírito Santo. Bom, aqui, o que é mais importante de tudo? É o Sakamoto e a Dani Lima também, né? Quando a Dani Lima vai, também eu ponho aqui o Crispim. O que eu quero falar? É o seguinte, gente, não teve essa negociação. Não teve essa negociação do Ministério da Saúde. Se no caso do Lulinha, ele tinha ali a possibilidade, algum canal no Ministério da Saúde para poder fazer essa negociação, sim, porque o que acontece foi o que eu acabei de explicar para vocês. Agora que o nosso SUS abriu a possibilidade de distribuição do canabidiol sem ser por via processual. Agora que nós temos a possibilidade de solicitar o canabidiol através das farmácias de alto custo. Então, a gente tem aqui em São Paulo, vocês que são de outros estados da federação, vocês sabem que tem aí na cidade de vocês, no estado de vocês, as farmácias de alto custo do SUS, aonde você, através de um laudo muito bem fundamentado do seu médico, expondo, Letícia sabe do que eu tô falando, que você possui uma farmacoresistência. O que é farmacoresistência? Eu vou lá no ovo da cara dessa gente. Eu vou fazer igual o Kim Kataguiri, vem me pegar. Me processa! Que nem o Otônio. Me processa! Gente, é assim. Se você tiver um laudo muito bem fundamentado, dizendo que você possui um certo CID, ali uma doença, que a medicação
que é conhecida como tratamento protocolar. O que é esse tratamento protocolar? Medicação contínua que não consegue mais segurar as crises. Você pode obter o tratamento por canabidiol através do SUS, tá? Então, é no caso de farmacorresistência, como eles falaram aí, epilepsia refratária. O que é epilepsia refratária? É a epilepsia farmacorresistente que persiste, possui crises de ausência, crises convulsivas, que fazem com que a pessoa tenha risco de morte. Então, por isso que ela precisa do canabidiol. E por que o Ministério da Saúde? Porque agora o nosso sistema brasileiro está fornecendo ao SUS, então está possibilitando que o SUS, aqueles que necessitam, acessem e façam a sua requisição. Então, por isso que provavelmente aí foram atrás do Lulinha. Só que essa negociação não foi concluída. Então, gente, ainda que tenha ocorrido uma conversa, ainda que tenha uma tentativa de negociação, essa negociação não foi concluída. Então, temos aí um grande pastel de vento, né? Ele deveria ter ido ou não, você pode até discutir a conveniência e a oportunidade, isso é um outro debate. Ele foi para conhecer, sim, a extração de canabidiol, que é muito interessante como negócio. Até onde eu sei, isso não é permitido no Brasil, não existe de forma legal. E isso é interessante, sob toda e qualquer perspectiva, ele achou que devia ir. E ele foi, e ele reconheceu. O importante é que não tem conexão entre ambos de qualquer tipo, de qualquer espécie, além dessa circunstancial, que ele não negou. Então pode parecer inconsistente, com todo respeito, com todo carinho, Josias, mas é a mais pura verdade. Né? Então eu não posso criar uma fantasia em cima de um fato que eu mesmo apresentei e tenho como comprovar, que é induvidoso. Porque, veja, ele está amparado nos relatos das pessoas envolvidas, ele está amparado na situação bancária e na relação, enfim, né, que se pode, evidentemente, estabelecer entre um e outro com o casamento de dados. Então, me parece o contrário. A outra coisa é, no resumo que encaminhou para o Supremo, 34 páginas, essa investigação está correndo em sigilo, mas ali há algumas informações e mencionam-se tratativas feitas no Ministério da Saúde e também junto a uma pessoa de grande influência, expressão da Polícia Federal, no gabinete presidencial. Então, investiga-se corrupção e tráfico de influência no Ministério da Saúde e a Polícia Federal faz menção a esta incursão no gabinete presidencial junto a uma pessoa de grande influência. A seu juízo, a polícia não conseguirá provar que o Lulinha agiu para impulsionar esse empreendimento de cannabis, firmar um contrato com o Ministério da Saúde. E que pessoa de grande influência é essa no gabinete presidencial? Vamos lá, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Na verdade, eu acho que não vai conseguir comprovar de fato. Olha, o Mac, gente, é que quem conhece sabe. Ele é muito educado, cara. Olha, muito obrigada pela oportunidade. Se sou eu, sabe esses livros aqui atrás, eu já tinha atacado no celular, já tinha derrubado o modem já. Gente, eu não sei como eu fui advogada realmente, porque infelizmente a minha paciência é bastante reduzida. Porque eu analisei documentos, conversei com as pessoas envolvidas e acho que é induvidoso. Né? Não tem por que duvidar, porque inclusive diz o ditado que para o advogado, para o médico, você, em regra, tem que falar tudo, né? Então eu acho que isso não vão conseguir provar. Não tem pedido do Fábio, não tem presença do Fábio. Só pedir acesso à lei de acesso à informação, pedir acesso a câmeras, não vão achar simplesmente que não existe. O Fábio nem sequer estava aqui. Uma parte do tempo, e esse trabalho foi supostamente desenvolvido, nem sequer ele estava aqui. As pessoas envolvidas foram recebidas de forma absolutamente oficial e solene de agendas que, inclusive, são públicas, né? Salvo melhor juízo, a imprensa pediu pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação, pediu esses dados foram coletados e vieram a público em matérias de colegas de vocês. A pessoa de influência, suponho eu, tenha sido uma pessoa que trabalhou no Ministério da Saúde e que hoje está no gabinete presidencial e quem foi a pessoa que articulou, inclusive, essa exatamente, mas é um servidor que, inclusive, colocou essa agenda dentro dos dados oficiais. Se vocês jogarem na internet, vocês vão achar com mais facilidade, tá? Confesso que, assim, deve ser uma questão pontual, né? Influência, porque tem o poder de marcar a agenda, com toda a franqueza. Era uma pessoa que trabalhou no Ministério da Saúde e que depois foi transferida para o Palácio, é isso?
Salvo meu juízo, um colega seu comentou, inclusive, isso. Eu não tive acesso aos autos, então fica difícil dizer. Eu não quero ser, digamos assim, eu não Mas quero cometer um... Mas o senhor tem acesso ao Lulinha, né? O senhor tem acesso ao Lulinha, que é o que... Eu tô com ódio dessas pessoas. Chega, cansei delas. Você tem acesso ao Lulinha. Você tem acesso ao Lulinha. Mas o advogado, ele não é criminoso. O advogado é um profissional que tá ali para defender o cliente dele, sua querida. Outra, gente, não tem crime nisso que eles estão falando. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que não tem crime nisso que eles estão falando? Você chegar para um amigo teu e falar assim, pô, tem uma empresa de cannabis. Ô, fulano, deixa eu te falar um negócio. Eu queria tentar ver um esquema aí para eu fornecer com o SUS, por SUS aí, o canabidiol pelo Ministério da Saúde. Você não consegue alguém lá para fazer uma reunião comigo e de repente eu ver como que é o esquema para fazer uma licitação, tá? É isso. Qual que é o crime, cara? Eu não tô identificando, eu tô falando real para vocês. A negociação não foi feita. Até o que se sabe, teve uma reunião aí que a galera conseguiu entender. E foi isso. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, gente. Não tem uma coisa diferente, tá? Então eu tô esmiuçando pra vocês, porque eu conheço o procedimento de canabidiol. E aqui eu não estou vendo crime. Nossa, mas influência o Lulinha, o cara depois foi pro gabinete presidencial. E daí? Alguém recebeu algum dinheiro para isso? Não. Ou a quebra de sigilo bancário do Lulinha já foi feita. Mas que inferno! Então é isso. É uma movimentação política. É basicamente isso, gente. Entendeu? Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!